Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a atividade 1 de Teoria das Estruturas 1, tá? Do módulo 51 de 2025. E vamos lá, pessoal. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está ali na descrição, tá bom? É só nos contatar. E se esse conteúdo auxiliar você de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal para a gente estar trazendo mais conteúdo relacionado, tá? Vamos entender então aqui o que a atividade está pedindo. Olha só. Calcule os diagramas do momento fletor referente apenas ao esforço do vento em kN por metro no seguinte poste ilustrado a seguir, figura 1. Então, ele trouxe aqui alguns exemplos, né, com pesos diferentes, né. A gente vai utilizar apenas um com uma distância aí de 8 metros, né, com um comprimento aí de 8 metros, tá? E aí ele diz aqui, ó, observações, as imagens são ilustrativas, levar em consideração apenas o esforço do vento de 0,20 kN por metro de maneira uniforme, distribuída e constante da esquerda para a direita. Desconsidere o peso próprio do material. Aí na A ele pede apresentar o diagrama do momento fletor com os valores ilustrados. E na B, apresentar o diagrama de esforço cortante com os valores ilustrados. E C, caso a ilustração representasse uma estaca, fundação profunda, de uma ponte e estivesse submersa em um rio, mudaria a distribuição das forças? Se sim, qual seria a geometria? Explique sobre a distribuição de esforços nessa situação hipotética e, caso necessário, utilize esquemas e imagens sempre referenciando, tá? Só o primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: nós temos um poste, então ele vai estar engastado na superfície, tá? Seria nossa reação de apoio de terceiro gênero. Ela inibe o deslocamento na horizontal, na vertical e na rotação, tá? Que seria o nosso momento aqui. Então, o engaste ele vai inibir o movimento nas três possíveis, né, direções. Que seria o nosso poste aqui, a fixação dele com a superfície, né? E aí nós temos aqui 8 metros de comprimento, tá? Do poste aqui, 8 metros de comprimento, beleza? Do nosso poste aqui. Deixa eu só representar melhor aqui, mais ou menos, tá? Beleza. E aí, pessoal, nós teremos uma carga uniformemente distribuída somente do vento, tá? Que ele diz aqui, ó, 0,20 kN por metro. Como que a gente representa isso? Se ele nos dissesse assim, terá uma carga, uma carga pontual, ou qualquer que seja outra coisa aí, com uma distância de 3 metros na posição tal. Aí nós representaríamos dessa forma aqui, ó. Teria uma carga pontual exatamente nesse ponto, sei lá, de 20 kN, tá? 20 kN, por exemplo. Representaríamos dessa forma. Como é uniformemente distribuída, nós vamos representar assim, ó. Vamos fazendo uma setinha. Ele comentou ali, deixa eu só confirmar, da esquerda para a direita. Então, ó, a gente vai representando assim, tá? Até a nossa superfície. A gente tem a cada metro 0,20 kN, 0,20 kN, que seria o nosso esforço do
vento, tá? Daí vocês vão encontrar assim na literatura também, ó, dessa forma aqui representado, tá? Mais ou menos aqui. Então a gente tem aqui 0,2 kN por metro, tá? Por metro, representado desta forma aqui. E aqui, só para deixar claro, seria a nossa reação de apoio de terceiro gênero, tá? Terceiro gênero. E assim, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui na A ele pede para fazer o diagrama de momento fletor, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as reações de apoio que mantém o poste mantém o poste intacto, né, estável. Então a gente precisa calcular qual que é a reação de apoio na horizontal, né? Qual que é a reação de apoio na vertical? Qual que é o momento? A gente tem que entender certinho, calcular aqui, tá? Deixa eu só apagar. Então o primeiro passo aqui vai ser o seguinte. Vou escrever aqui embaixo, ó, primeiro passo. Determinar as reações de apoio, tá? Determinar as reações de apoio. Vou fazer aqui, ó. Colocar aqui assim. Beleza? Vamos analisar o eixo X primeiro, então? Em X, né? Em X, o que a gente tem? Na horizontal, né? Nós teremos aqui uma carga de 0,2 kN por metro da esquerda para a direita, certo? Como que a gente faz para calcular a carga exatamente no ponto central? No ponto central que nós temos aqui da nossa estrutura, do nosso poste. Nós sabemos que ele tem 8 metros de comprimento, né? 8 metros. Como que nós fazemos aqui, pessoal? Nós vamos calcular, vamos multiplicar 0,2 pela distância total, pelo comprimento total, para encontrar a carga exatamente no centro. É dessa forma que a gente transforma uma carga distribuída em uma carga pontual, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui novamente o poste, tá? E aqui o engaste. Beleza. 0,2 vezes a distância total, que é 8, vai dar 1,6, tá? Esse 1,6 nós vamos colocar bem aqui, ó. 1,6, beleza? Nossa estrutura. Considerem que aqui é exatamente no meio, tá? Aqui nós teríamos 4 metros e aqui 4 metros. Ok? E aqui 1,6 kN. Por análise aqui das unidades, né? Pessoal, a gente está multiplicando 0,2 vezes 8 metros, né? Cortaria metros com metros, sobra só quilonewton. Então, basicamente assim, tá? Que a gente transforma. Então, a gente tem uma força resultante aqui, ó, para a direita de 1,6 kN, tá? Qual que seria a nossa força horizontal, então, que teria que reagir para manter a estrutura estável? A mesma intensidade, né? Seria da mesma intensidade. Por isso que nós dizemos aqui, ó, quando a gente vai fazer o cálculo das reações de apoio, nós dizemos aqui que o somatório das forças em x, Fx, é igual a zero, tá? Por quê? Porque a estrutura tem que se manter estável, beleza?
nós temos aqui uma estrutura imóvel, né? Ele não pode cair. Então a reação de apoio tem que ser da mesma intensidade. Então se eu escrever aqui, ó, vou chamar de HA, tá? HA, vou colocar como se ele estivesse nessa direção aqui, tá? O HA, que é conforme o que nos orienta o enunciado. E lá pela convenção, quando está para a esquerda é um sinal negativo. Então, menos HA mais 1,6 tem que ser igual a 0, tá? E aí, pessoal, olha só. HA tem que ser igual a 1,6 kN. Beleza? Então, nós já determinamos aqui qual que é a reação de apoio no eixo X. Beleza? Eu vou organizar aqui embaixo, ó, em X, tá? A reação de apoio é HA igual a 1,6 kN. Tá? Para não ficar muito bagunçado, a gente vai organizando as informações ali. Temos também, pessoal, que o somatório das forças em Y tem que ser igual a 0 também, né? A gente pode observar, o enunciado pede para desconsiderar o peso próprio do material. Então, nós não temos nada forçando na vertical. Ou seja, a nossa reação de apoio aqui, vou chamar de VA, tem que ser igual a 0. Tá? Nós não temos nenhuma reação de apoio, um esforço na vertical, porque o enunciado pede para desconsiderar nesse caso aqui. Tá? Então, nós temos lá, ó, VA tem que ser igual a 0. Beleza? E aí, pessoal, nós já conseguiríamos aqui elaborar o nosso diagrama de esforço cortante, tá? Mas primeiro, vamos calcular o momento que age sobre essa estrutura. O momento para a gente poder, então, elaborar o diagrama de momento fletor. Com base em toda essa análise aqui, a gente já consegue elaborar, tá? Com uma simples fórmula. Como é uma carga distribuída, uma carga uniformemente distribuída, nós temos uma fórmula específica para esse caso. E só tem uma carga, né? Então nós temos uma fórmula específica para esse caso. Caso se estivessem mais ou outras cargas ao longo do poste, nós teríamos que fazer pela convenção dos momentos lá e tudo mais. Seria uma outra forma, uma outra tratativa, tá? Mas como a gente tem essa condição aqui, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Trouxe aqui para o Word, pessoal, para ficar mais fácil, tá? Mas se nós fôssemos calcular pela forma convencional, é o seguinte, como que a gente calcula o momento? Tá? Vou chamar de mzão. Como que a gente calcula o momento nessa situação, partindo deste esqueminha aqui, ó? Seria assim, pessoal. Seria a carga, vou chamar de Q, que seria a nossa carga uniformemente distribuída, vezes L que seria a nossa distância, dividido por 2, tá? Vezes o comprimento total. Que na verdade, ou a gente pode inverter, né? Vou colocar aqui primeiro vezes L, depois vezes L sobre 2. Que seria a carga vezes a distância total, que seria 1,6, vezes o momento a uma distância de 4 metros, que seria o L sobre 2. Aqui, tá? Isso representando de forma algébrica aqui para vocês. Que é basicamente isso aqui. Por que a gente faz isso? É justamente nesse ponto onde nós vamos ter um momento máximo. E como é um carregamento uniformemente distribuído, vai formar uma parábola, tá? Por que uma parábola, pessoal? Porque essa carga, ela vai aumentando, 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 até chegar no centro. Depois ela vai descendo, 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 até chegar na outra extremidade.
Então existe uma carga maior justamente no centro do poste. A gente considera dessa forma. Por isso, ela é considerada uniformemente distribuída. Ok? Então a gente calcula dessa forma. E como que ficaria então? Ó, substituindo, seria assim, ó, Q 0,2 vezes o L, que é 8, né? Vezes 8 sobre 2. E claro, né, pessoal, simplificando a fórmula algébrica, vocês vão encontrar assim, ó, Q vezes L ao quadrado sobre 2. Por isso, utilizamos essa fórmula para esse tipo de situação aqui, tá? O que dá na mesma, usando essa ou essa, vai dar o mesmo resultado, tá? 0,2 vezes 8 vai dar 1,6, tá? Jogando na calculadora, 1,6 vezes 4, 6,4 kN vezes metro. Esse aqui, pessoal, a gente pode dizer que é o momento máximo, beleza? Eu vou lá para o software chamado F2 para conferir esses resultados com vocês, tá? Eu vou plotar e vamos identificar lá se realmente é esse o nosso resultado ali para o diagrama de momento, para a gente estar elaborando o diagrama de momento fletor, tá? Vamos vir aqui no software F2, inclusive vou até auxiliar vocês a estar utilizando ali alguns comandos básicos, tá? Para estar conseguindo gerar ali. Vamos lá então. Então, pessoal, vindo aqui para o nosso software F2, né? Vocês vão se deparar com este cenário aqui. Se a tela de vocês estiverem muito opaca, não aparecer esses pontinhos com muita tranquilidade para vocês visualizarem, vocês vêm aqui em Options, tá? Perdão, em Display e clica aqui em Black Background, tá? Tem essas opções aqui, ó, para vocês verem. Fica bem complicado de visualizar. Então, vocês vêm aqui e clicam em Black Background, tá? E vamos lá, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu só explicar alguns comandos básicos, tá? Olha só, aqui é onde nós inserimos nossas cargas pontuais, momentos, e aqui é onde nós inserimos as cargas uniformemente distribuídas, tá? Que é a que nós vamos utilizar nesse caso. E aí vem para essa telinha aqui na lateral, ó, é onde a gente consegue determinar a intensidade, né? A força, por exemplo. A gente vai colocar lá 0,2, que é a força do vento, por metro, tá? Então a gente vai... É basicamente isso, tá? O que você precisa ir selecionando está aqui, nessas opções aqui da barra lateral da esquerda e superior. E aqui você vai realizando algumas configurações aqui no canto direito sobre a viga e tudo mais, tá? A viga, no caso o poste aqui que nós estamos trabalhando, a gente vai preenchendo essas características ao lado direito aqui, tá? Então, olha só, pessoal, para inserir o engaste, eu vou pegar qualquer pontinho desses aqui, ó. Selecionei aqui esse pontinho, por exemplo. Primeiro eu venho aqui, na verdade, e seleciono aqui essa aqui, ó, Support Conditions, que seria as nossas reações de apoio. Eu vou vir aqui e selecionar, pessoal, essa opção aqui, ó, essas três opções. E basicamente nós estamos dizendo que se trata de um engaste, tá? E o engaste ele vai, como eu tinha explicado, ele vai inibir o movimento em X, em Y, em Z, tá? Conforme mostra aqui nessa imagem também. Nós estamos falando de uma estrutura isostática, né? Onde na estrutura isostática é aquela que, deixa eu tentar explicar da forma mais simples, é aquela que possui um número exato de vínculos suficientes para garantir o equilíbrio da estrutura. Ou seja, a gente consegue determinar as reações de apoio através daquelas equações de equilíbrio estático que eu estava mostrando para vocês, tá? Somatório de forças e momentos igual a zero. Então, a gente determina aqui, ó, a gente vai inserindo as reações de apoio nessa barra lateral. Deixa eu só pegar aqui agora
Beleza. Selecionei. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar. Ah, perdão. Vamos só inserir também aqui o poste, né? Pessoal, observe aqui embaixo que tá o distanciamento, ó. Aqui no canto inferior direito, o distanciamento está de 1 metro em 1 metro, em Y e em X. Então, cada distância dessa aqui é 1 metro, tá? Entre esses pontinhos. Então, você seleciona, pressiona Ctrl e seleciona um pontinho desse aqui, ó. Clica e arrasta. Só clicar uma vez, tá? Ó, 2 metros, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu colocar em um ponto acima. Que não vai pegar certinho. Ó, 1. Opa. Aí. Para apagar também é só delete, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Selecionou aqui, agora sim você clica aqui no pontinho. Tava esquecendo de traçar o poste, tá? Tracei aqui por 8 metros, que é a distância do poste, é o comprimento do poste. Venho aqui, selecionei o engaste, justamente nesse ponto. Venho aqui e clico aqui, ó. Pronto. Temos o engaste lá embaixo, já instaurado. Como que a gente vai colocar a carga uniformemente distribuída? Eu seleciono agora o poste, tá? O poste. Venho aqui nessa opção, ó. Nessas 3 setinhas. Primeiro, pessoal, vocês não vão ter nenhum nome aqui, tá? Vocês clicam aqui, ó, para dar um nome. Coloca qualquer coisa aqui. Eu vou escrever poste para vocês verem. Poste. Clico aqui na barra, ó. Venho aqui e insiro. Eu não coloquei o valor da carga, né? Vou colocar aqui, ó. Se vocês colocarem em Y, não vai, a gente precisa de uma carga em X, tá? Porque é da esquerda para a direita e não de cima para baixo ou de baixo para cima. Então vem QX. Se eu colocar 0.2 positivo, olha só, é justamente o que a gente precisa. Ele colocou uma carga da esquerda para a direita. Se eu colocasse negativo, ó, inverteria. Então o sinal ele vai de acordo, da esquerda para a direita é positivo, beleza? Inserimos aqui, pessoal, tá? E agora a gente precisa fornecer algumas informações, salvar esse arquivo para poder então gerar os diagramas para a gente estar conseguindo elaborar, tá? Deixa eu só pegar aqui.